Boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos. O livro Armade e a nossa epístola, escrito pelo mão da causa de Deus, seu Faizi, leva-nos a caminhar pelas mesmas trilhas que Armade percorreu até conquistar a sua tão desejada oração. Desde pequeno, almejava a verdade através da prece e da oração. Atravessou desertos, mares, planícies, enfrentou a pobreza e a fome e não descansou até alcançar sua meta. Finalmente, após uma incansável e persistente jornada, a epístola lhe foi entregue, a famosa Epístola de Armade. Hoje ouviremos a segunda e última parte da história deste corajoso, jubilante amante da causa Bahá'í, com Maria Lúcia da Bahia, promotora de literatura Bahá'í. Ó tu, Senhor clemente, perdoa os pecados de minha querida mãe, absolve-lhe as imperfeições, dá-lhes um vislumbre da providência e conduze-a a teu reino. Ó Deus, ela educou-me desde o começo de minha vida, criou-me, porém não a recompensei pelo seu trabalho. Concede tua recompensa, destina-lhe a vida eterna e faze-a querida em teu reino. Verdadeiramente, tu és o que perdoa, o clemente e o bondoso. Abdu'l-Bahá. Então, nós trilhamos, né, a jornada junto com a Armade, né, até o capítulo em que ele conhece o Bab e fica encantado, né, com a beleza, com a majestade do Bab, e aceita a fé imediatamente, a fé Babi, e ele e mais dois companheiros estão em Kashan, e aí, como eles estavam ensinando, os líderes religiosos começaram a instigar a população para invadir as casas, né, roubar, saquear e até matar as pessoas, né, os babis. E então, Armad se escondeu numa torre de ventilação. A torre de ventilação, ele ficou escondido e depois os amigos levavam comida para ele. Bom, aí termina esse capítulo e aí começa o capítulo em que ele faz a viagem para a Morada da Paz. Achando a vida insuportável em Kashan e ouvindo que Bagdá tinha se tornado ponto de atração, decidiu ir para lá. E Deus chama para a Morada da Paz, Bagdá, e guia quem ele quer para o caminho certo. Na escuridão da noite, Armad saiu do seu esconderijo e escalou os muros da cidade para tomar o caminho para Bagdá. Ele viajou a pé, cheio de amor, entusiasmo e ardor, para contemplar o semblante daquele que Deus tornaria manifesto. Assim que ele se pôs a caminhar, encontrou um outro homem viajando na mesma direção. Receoso de ser maltratado, Armad tentou ignorar o estranho sem pronunciar uma só palavra. Porém, o homem persistia em continuar ao seu lado.
tomando grande cuidado para jamais mencionar a fé ou o propósito da sua viagem, Armad e aquele homem chegaram ao seu destino. Na chegada a Bagdá, eles se separaram e Armad imediatamente pôs-se a procurar a casa de Bahá'u'lláh. Quando encontrou a casa e nela entrou, descobriu, para total surpresa, que aquele homem também estava lá. O homem que estava viajando com ele, né? Ele, então, compreendeu que era também um babi e também viajara com o propósito de atingir a presença da abençoada beleza. Ahmad na presença de Bahá'u'lláh. Foi uma experiência arrebatadora para um homem como Ahmad, que passou toda a vida procurando por esta imensa nascente espiritual. Quando pela primeira vez ele vislumbrou o jovem semblante de Bahá'u'lláh, uma face cheia de encanto, de cor suave e poderes penetrantes, ficou sem fala. Ele só veio a si através do alegre comentário da beleza antiga. Ele se torna um babi e então se esconde numa torre. Então, Bahá'u'lláh fez esse gracejo para Ahmad, né, se descontrair, porque Ahmad estava tão embevecido com a beleza de Bahá'u'lláh que ele ficou mudo. Então, Bahá'u'lláh diz essa frase como uma brincadeira, né? E Bahá'u'lláh permitiu a Ahmad permanecer em Bagdá e ter sua residência muito próxima à sua. Ahmad imediatamente instalou sua pequena máquina de costura e passou a se sentir o homem mais feliz do mundo. Que mais ele poderia alguém esperar? Vivia na época da suprema manifestação de Deus. Adorava-o, era amado por ele, e estava tão perto dele em coração e alma, que até mesmo fisicamente conquistou esta bênção. Quando, uma vez perguntado sobre os eventos dos anos passados tão próximo a Bahá'u'lláh, com lágrimas nos olhos, Ahmad disse: quão inumeráveis, grandes e imensamente poderosos foram os acontecimentos daqueles anos. Nossas noites eram cheias de memoráveis episódios. Alegrias e algumas vezes tristezas eram nossas experiências que estão além do poder de descrição. Por exemplo, um dia, quando a abençoada beleza estava caminhando, um funcionário do governo se aproximou dele e relatou que um dos seus seguidores havia sido assassinado e seu corpo jogado às margens do rio. A língua do poder e força respondeu: ninguém o assassinou. Através de 70 mil véus de luz, nós lhe mostramos a glória de Deus numa extensão menor do que a de um furo de agulha. Daí, ele não pôde mais suportar esta vida material e ofereceu-se em sacrifício. Porém, um dia, o decreto do califa foi transmitido a Bahá'u'lláh para deixar Bagdá e ir para Istambul. Ele saiu da cidade no 32º dia depois do Nauruz para o jardim do Rizvan. No mesmo dia, o rio transbordou e somente no 9º dia foi possível a sua família se juntar a ele naquele jardim. O rio, então, transbordou pela segunda vez.
e no 12º dia baixou, e todos puderam ir embora de Bagdá. Armade pediu a Bahá'u'lláh para ir junto com seus companheiros para o outro exílio. Porém, Bahá'u'lláh não atendeu a esta solicitação. Ele determinou que poucas pessoas deveriam ir e instruiu outros a ficarem para ensinar e proteger a causa, enfatizando que isto seria melhor para a fé de Deus. No momento de sua partida, aqueles que ficaram formaram uma fila e estavam tão cheios de pesar que irromperam em lágrimas. Bahá'u'lláh novamente se aproximou deles e os consolou, dizendo: é melhor para a causa. Algumas das pessoas que me acompanham são capazes de causar dano, por isso estou levando-as comigo. Um dos amigos pôde, com dificuldade, controlar sua angústia e tristeza e se dirigiu à multidão recitando este poema de Sadi. Subamos para verter estas lágrimas dentro das nuvens primaveris. No dia em que os amantes estiverem separados do seu bem-amado, poder-se-á ouvir o lamento das pedras. Esse é um poema de Sami, que foi recitado por um dos amigos. Bahá'u'lláh então disse: veramente, isso foi dito para este dia. Então, ele montou seu cavalo e um dos amigos colocou um saco de moedas no arcão da cela e Bahá'u'lláh começou a distribuir as moedas aos pobres que também lamentavam sua partida. Armade viu seu bem-amado desaparecer de vista, indo para um destino desconhecido. Nem imaginava que Bahá'u'lláh estava como o sol, levantando-se em direção à plenitude de força e de poder. Triste de coração e com a alma completamente angustiada, ele retornou para Bagdá, que ele parecia destituída de qualquer atração, e tentou sentir-se feliz, reunindo os amigos e encorajando-os a dispersarem-se e ensinarem a fé que acabava de ser revelada. Ainda que ativamente servindo a causa, ele não estava feliz. Só o que poderia fazer-o feliz era a proximidade do seu bem-amado. Outro capítulo. A epístola é revelada. Após alguns anos, ele novamente deixou a casa e o trabalho em Bagdá, no Iraque, e seguiu a pé em direção a Adrianópolis, uma cidade no interior da Turquia, onde estava seu amor e desejo. Atualmente, esta cidade se chama Edirne. Quando chegou à capital da Turquia, Istambul, recebeu uma carta de Bahá'u'lláh. Ela continha a famosa epístola de Armade. Estou emocionada. Ele descreve a recepção desta epístola como se segue. Recebi a epístola do roxinol do paraíso e, lendo-a repetidas vezes, descobri que meu bem-amado desejava que eu fosse ensinar a sua causa. Portanto, eu preferi a obediência a visitá-lo. Ele foi especialmente designado para viajar através da Pérsia e procurar as antigas famílias babis e transmitir para elas a nova mensagem do Senhor. Daí, as gloriosas referências ao Bab na epístola. A tarefa era árdua, indescritível
E aí está o motivo das exortações, como tem na epístola. Sê tu como uma chama de fogo para os meus inimigos, e um rio de vida eterna para os meus amados, e não seja dos que duvidam. O caminho a ser percorrido por ele estava cheio de sangue, espinhos e privações, porém seguiu por estimulantes promessas de vitória, como Bahá'u'lláh diz na epístola. E se fores atingido por aflições em meu caminho, ou humilhado por minha causa, nem por isso te perturbes. Com este divino amuleto em seu poder, um pedacinho de papel que havia sido investido por Bahá'u'lláh de especial poder e significado, e vestindo-se de maneira simples, Ahmad empreendeu o caminho de volta para a Pérsia. Ele entrou naquele país através do vilarejo onde o Báb havia sido encarcerado e martirizado, e atravessou esta região com uma brisa da vida. Muitos dos babis foram, desse modo, capacitados a ver o sol que então de Adrianópolis brilhava, e até muitos dos muçulmanos abraçaram a fé de todo o coração. Próximo capítulo. Boas novas da proximidade de Deus. Ahmad tornou-se a incorporação da sua própria epístola. Persistência, determinação, constância e firmeza como as dele são virtudes dificilmente encontradas no começo da causa. Quando ele encontrava uma pessoa, apesar das aflições e degradações que sofresse, retornava repetidas vezes para terminar as explicações, caso tivessem sido deixadas pela metade. Por exemplo, quando ele estava viajando através da província de Curaçã, foi para a casa de uma família babi muito conhecida, o chefe da qual era nada menos do que Furugi, um dos sobreviventes do distúrbio de Tabaci. Vocês lembram, né, do Forte Sheikh Tabaci, né, onde houve a declaração pública, né, que Tahereh tirou o véu, né, e foi um símbolo de tirar o véu, né, daquelas pessoas que estavam ali, para uma nova revelação surgir. Maria Lúcia, desculpa interromper, mas essa aí não foi a conferência de Tabadash? Que ela tirou. Oi? Tabaci foi o forte onde os rompedores da alvorada, alguns. Ah, não, tem razão, eu me atrapalhei aqui. O Forte Tabaci aqui diz que nós podemos conhecer lendo o livro Que Brilhe o Sol. Que brilhe o sol. Desculpem, viu? Foi bom você me dizer. Então, continuando. Ahmad entrou e gradualmente expôs o assunto em termos muito francos, vigorosos e enfáticos, explicando que o único a ser manifesto por Deus não era outro senão Bahá'u'lláh, cuja luz estava brilhando do horizonte da remota prisão em Adrianópolis. Furugi, que havia tão audaciosamente lutado em Tabaci, começou a lutar de novo, mas desta vez contra Ahmad. A discussão tornava-se mais intensa à medida que as horas iam passando. Furugi ficou muito zangado, pois não aceitava que Bahá'u'lláh era aquele prometido que o Báb viera anunciar. Ele atacou Ahmad, quebrando um de seus dentes, e expulsou-o para fora de casa.
Armad deixou o local de coração partido, porém determinado. Voltou mais tarde, bateu na porta e disse-lhe que não ia embora até que o assunto fosse completamente discutido e chegasse a uma conclusão definitiva. Devemos ter em mente que os babis estavam em tão grande perigo que um pedaço de papel contendo versos do Bab encontrado em qualquer casa era o suficiente para que aquela casa fosse demolida e seus moradores levados para a prisão ou mesmo para a arena do martírio. Por isso, muitos dos amigos escondiam seus livros e escritos nas paredes de suas casas. Quando Ahmad foi à casa de Furugui pela segunda vez, para retomar a discussão, disse enfaticamente que o grande nome Bahá havia sido constantemente mencionado pelo Bab em todos os seus escritos. Furugui desafiou a verdade desta declaração. Para provar Ahmad que ele estava errado, demoliu uma parede e puxou para fora um pacote contendo as escrituras do Bab. E prometeu não dizer uma palavra se os textos fossem explícitos. Ahmad disse: o primeiro escrito que abrimos se referia ao nome de Bahá. E então, como prometido, Furugui e todos os membros de sua família aceitaram a fé de Bahá'u'lláh e se tornaram zelosos defensores e muito proeminentes na sua divulgação e proteção. Outro capítulo. Uma chama de fogo. Após atravessar todas as terras de Khurasan, Ahmad decidiu mais uma vez ir a Bagdá para transmitir a mensagem de amor e saudação em nome de Bahá'u'lláh para todos os amigos desta importante cidade. Porém, infortunadamente, no caminho, adoeceu outra vez e não pôde chegar a Bagdá. E, para completar, em Teherã, alguns religiosos de Kashan o reconheceram e apresentaram queixa contra ele na corte do rei, que estava sempre pronto para infligir sofrimento aos crentes da nova fé. Ele foi, consequentemente, preso e entregue às mãos de um certo jovem oficial, a quem ordenaram que investigassem o caso e se chegasse à certeza de que sua vítima havia se desviado da fé islâmica, e se fosse isso, imediatamente o executasse. O jovem oficial, que não desejava maltratar Ahmad, insistiu para que ele negasse sua fé. Ahmad relatou: nessa ocasião, eu estava no auge da minha fé e entusiasmo, e jamais, nem mesmo por um momento, pensei em negar. Sempre pronto para dar a vida no caminho da causa que ele servia com tanta humildade. Insistia que não era um babi, porém um Bahá'í, um seguidor da manifestação suprema. Ele foi detido e, enquanto estava na prisão, soube que a esposa do oficial havia subitamente contraído uma grave doença. Bastante assustado e em extrema aflição, o oficial veio ter com Ahmad e disse: caso minha esposa se recupere, eu o libertarei. E foi então que, depois de 3 dias, sua esposa se recuperou e o oficial, sem se importar com as horríveis consequências para si, conduziu Ahmad para o portão de Teherã e o deixou ir. Outro capítulo. Um rio divide a terra. Livre como um pássaro,
Ele primeiro foi para as aldeias onde alguns ceifadores de trigo eram baibis. Eles o receberam com maior amor e cortesia. Ofereceram-lhe hospitalidade e ele os guiou no verdadeiro caminho de Deus, de que agora era a época de aceitar Bahá'u'lláh, aquele que Deus faria manifesto. Com grande regozijo, Ahmad os deixou e seguiu para a província de Fars, cuja capital era Shiraz. Viveu nesse vilarejo cerca de 25 anos. Tornou-se o constante companheiro dos injustiçados e aflitos. Ele os consolou durante épocas de perseguição e deu-lhes esperança e a visão de amplos horizontes de vitórias e triunfos. Foi através das pessoas idosas desta cidade da Pérsia que este humilde servo que está lhes contando esta história veio a ouvir os ecos distantes sobre um glorioso homem muito simples e sábio que viveu entre os aldeões e que havia sido seu anjo de proteção, guia e misericórdia. Tais rumores puseram-me a investigar acerca dele e então descobri que este adorável indivíduo era o nosso precioso Ahmad. O nome agora é mencionado em todo o mundo com tanto amor e devoção. Ahmad recebeu muitos instrutores viajantes que passavam através desta parte da Pérsia e festejava com eles na sua humilde moradia, mencionando Deus, sua fé e relatando sua experiência a numerosos mestres que posteriormente ensinaram a muitas almas. Um dos mais tocantes incidentes com um destes mestres foi relatado por ele mesmo, e é o seguinte. Certo dia, um homem vestido em farrapos e descalço veio à porta da minha casa. Ele estava completamente exausto. Suas roupas estavam duras, de cor acastanhada, com uma mistura de pó e transpiração. Ele era Haji Mirza Haidar Ali, um dos maiores instrutores da causa na época de Bahá'u'lláh. Eu, imediatamente, ajudei-lhe a tirar aquelas roupas, lavei-as e as espalhei ao sol para secar. Enquanto ele descansava, avisei os amigos que viessem para uma reunião. Tivemos uma das maiores trocas de experiências que me lembro, e este grande mestre muito nos ensinou. Firmeza, outro capítulo, firmeza no meu amor. Os anos se passaram, com dias cheios de acontecimentos. Porém, as ondas de perseguição se espalhavam por toda a Pérsia. Os amigos, por amor e admiração a Ahmad, se esforçaram para protegê-lo contra aqueles fatais ataques. Após longas consultas, eles sugeriam a Ahmad que deixasse imediatamente aquele esquecido e abandonado recanto do país para um centro mais populoso. Onde quer que Ahmad fosse, os amigos sugeriam a mesma coisa, de que ele se mudasse para outro lugar. Ele ficou tão conhecido em todos os cantos do país que sua mera presença poderia causar agitação entre os fanáticos muçulmanos, cujos primeiros dardos poderiam ser dirigidos contra Ahmad. Após mudar-se várias vezes, ele se estabeleceu em Teherã, a capital do Irã. Este país era chamado de Pérsia naquela época. Nunca hesitou nem jamais fez outra coisa a não ser aquela chama de fogo e um rio de vida eterna. Após ter vivido um século,
Sempre gozando de boa saúde, ele faleceu em 1905, em Teherã. Quanto à sua família, Ahmad teve 2 filhos, um filho chamado Mirza Muhammad e uma filha de nome Burra. Quando a casa de Ahmad foi confiscada, seu filho, Mirza Muhammad, juntamente com sua esposa e seus 2 filhinhos, que eram os netos de Ahmad, partiram de Kashhan para Teherã. Porém, ele, a esposa e a filha morreram no caminho. Os vestígios de sua sepultura, se existem, estão perdidos para sempre. Restou apenas um neto, Jamal, de 5 anos de idade, um tropeiro que costumava conduzir alimentos das províncias para Teherã, não sabendo que Jamal era um babi, ficou com pena daquela criança sem teto e abandonada. Colocou-a então sobre uma das carroças e trouxe ela para Teherã. Nesta grande capital, a pobre criança foi deixada ao abandono e ninguém lhe contou sobre sua gloriosa viagem, ou mesmo sobre a fé em cujo caminho sua família havia sofrido tantas aflições e incontáveis sofrimentos. Ele foi deixado nesse estado até que sua tia Burra, a filha de Ahmad, foi para Teherã. Quando Ahmad também chegou à capital, ficou sabendo do paradeiro do seu neto, o qual muito amava, e tomou-o sob as asas de sua própria proteção. Jamal cresceu para se tornar um excelente Bahá'í. A mais notável característica de Ahmad era a determinação férrea e infatigável energia. Nada poderia jamais desviar este homem do verdadeiro caminho de Deus, ainda que para ele este caminho tenha sido estreito e coberto de espinhos, sangue, condições adversas e calamidades. Já no fim de sua vida, Ahmad confiou a carta original contendo a epístola a Jamal, que, por sua vez, com pureza de coração e devoção à causa de Deus, ofertou-a à mão da causa, o fideicomissário do Ruhullah, Ginabi Valaiullah Varkar. E foi então que Ginabi Varkar, obedecendo às instruções do amado guardião, compareceu à cerimônia de inauguração em 1953 do Templo Bahá'í na cidade de Wilmette, em Chicago, nos Estados Unidos, e trouxe esta preciosa epístola como oferenda para os arquivos dos Bahá'ís dos Estados Unidos da América. Agora, os amados amigos daquele país são depositários desta grande dádiva de Deus para a humanidade. Esse é o final, meus amigos, dessa história tão linda, tão maravilhosa, né? Sobre Ahmad, esse exemplo de coragem, persistência, abnegação, humildade, devoção a Bahá'u'lláh e a Deus. Ahmad, o inesquecível Ahmad. Muito obrigada. Muito obrigada, Maria Lúcia. Quantos pontos ligados, quantos detalhes maravilhosos dessa história. Um herói realmente na causa. Ele realmente merecia essa epístola, porque quando eu penso que hoje
todo esse itinerário, toda essa dificuldade de fazer tudo isso, de articular tudo isso, de ensinar, de ir em aldeia, de se mudar, de ter sua casa confiscada. Nós não conseguimos nem imaginar, porque a gente não vive essa realidade, desse sacrifício todo. Eu tenho uma pergunta. Quem que foi que recebeu Jamal? Foi o próprio Ahmad que cuidou dele? Porque os pais morreram na viagem? Sim, Jamal ficou abandonado, né? Sim. Ficou um tropeiro, levou ele para a capital, mas ele, na capital ele ficou abandonado. Mas a tia dele, a filha de Ahmad, foi quem acolheu ele e levou para Ahmad, né? Porque esse final é um apêndice, porque termina com a morte, né, de Ahmad, com mais de 100 anos, né? E aí vem esse apêndice dos descendentes de Ahmad. E esse neto, essa joia que ficou, né, para ser o depositário da epístola. Então, A epístola física, ele que entregou aos arquivos. Exatamente, muito linda. E ofertou, né, João Defende, em 1953, com a construção do templo, né, dos Estados Unidos, foi oferecida à comunidade, né, dos Estados Unidos e está lá a epístola. Está em Chicago, no templo de Wilmette? Ah, que legal. Eu tenho que ir lá, é umas 4 horas daqui da minha. Oh, que maravilha! Só não estou com visto para entrar nos Estados Unidos. Eu imagino que esteja como nos arquivos internacionais, né? Sim. Assim, protegido, né? Por um vidro e tal. Vai lá, Vanessa, vê essa epístola e depois conta para a gente. A outra coisa que eu achei interessante foi que ele também conheceu o Mizar. Vocês já ouviram falar do Mizar Haidar Ali? Gente, é o livro. É um dos livros mais lindos que eu já vi na minha vida. Ele é bem fininho. Tem um dos livros mais lindos que eu já vi na minha vida. Tem na editora, Vanessa? Vou compartilhar com vocês. É muito. E também com. Como chama o outro senhor do Ruculá? Peraí. O nome, porque o Mão da Causa, né? O Mão da Causa, que era. Olha, o templo de Wilmette tem 9 entradas. Todos os templos barrais têm 9 entradas, todos simbolizam as 9 grandes religiões do mundo. Isso que eu ia terminar. Eu nunca tinha ido a nenhum. Quando eu fui lá pela primeira vez, gente, foi uma coisa assim, porque são arcos, né? E as pessoas entrando, sabe? E eu perguntei, né? Eu falei, meu Deus, mas por que tem 9 entradas? Que são 9 as principais religiões do mundo. Então, para que todos se sintam bem-vindos. Nossa, foi uma coisa assim muito emocionante. Muito emocionante. Vanessa, você perguntou sobre o Mão da Causa, que dei comissário do Rulá, né? Sim. Valiullah Barcar. Isso. Né? Uhum. Ele ofertou o neto de Ahmad, Jamal, ofertou ao fideicomissário, né, do Rulá, senhor Ginabi, Valiullah Barcar. Né? Aí, esse Mão da Causa, obedecendo às instruções do guardião, compareceu à cerimônia da inauguração do templo e ofertou
essa preciosa epístola, né? E está lá nos arquivos dos Barrais dos Estados Unidos da América. Ai, que bacana. O livro é esse, chama O Júbilo dos Corações. É um livro bem fininho, mas é um livro tão lindo. Olha, ele era conhecido como Anjo do Carmelo, né? E aqui fala que foi muito ligado ao coração de Abdu'l-Bahá. Sim, o Anjo do Carmelo. E ele conheceu, ele viveu muitos anos. Ele conheceu o Babi, ele conheceu o Bahá'u'lláh, ele conheceu Abdu'l-Bahá e ele conheceu o Shoghi Effendi, pequeno. Ele teve essa honra de conhecer os 4. Então, olha, gente, vale a pena ler esse livro. É muito, muito lindo mesmo. Vanessa, você poderia colocar o nome desse livro no WhatsApp para gente? Eu não tenho onde anotar agora. Claro, Nadir, você coloca está lá, em eu qual grupo? Maria Lúcia, que fantástico, eu estou emocionadíssima. Eu também fiquei. Eu acho que é impossível que não esteja. Aonde tem um livro com essa história toda ou tu que montou isso? A história toda de Armad. Quem escreveu a história foi Senhor Faizi, era um mão da causa também. E ele está no que escreveu livro? A história. Essa história toda tem um livro sobre isso? Tem, aqui, ó. Foi uma pena você não ter visto a primeira parte. Está gravado e eu vou compartilhar aqui o livro. A primeira parte, que Armad, né, fica no Vale da Busca. Ele não conseguia, ele não fazia mais nada, a não ser buscar, até que conheceu o Bab e ficou magnetizado totalmente, né? E depois, tantas perseguições, ele se dirigiu a Bagdá e conheceu o Bahá'u'lláh. Eu já fui... Ele viveu para isso, né? Ele só viveu nessa busca, ele nem saiu, quer dizer, do Vale da Busca para o último vale. Chegou no último vale, ele já passou tudo, né? Mas muito bonita a história de Armad. Esse livro, foi esse livro que nós lemos. Viu? Estou compartilhando. Armad e a nossa epístola. Tem na editora também. Nadir, você está no nosso grupo Reflexões Celestiais? Eu entrei essa semana que alguém me convidou, acho que foi a Rose que me convidou. Legal. Então eu vou compartilhar lá os 2 livros para vocês. Sim. E onde você mora, Vanessa? Você está a 4 horas de Chicago? Eu moro no Canadá. Onde? O meu filho mora lá também. Eu estou em Windsor, bem na frente de Detroit. Eu e a Regina, a gente ia em peregrinação a Israel, quando recebemos a carta, fizemos tudo. Olha, Deus sabe o que faz, porque dali eu fui para o hospital para operar minha cabeça. Então, quer dizer... Tá vendo? E ele ainda nos livrou da guerra lá, né? Pois é, querido. Vanessa, me manda o teu contato. Eu vou muito seguido para Toronto e passo lá por Windsor. A filha dela mora, os filhos dela moram lá. Muito bom. Claro, Nadir, vou passar sim, viu? Legal, É tão engraçado ouvir esse pessoal te chamando de Nadir. Regina. Porque tá Nadir, Regina. Quando falou Nadir, eu falei, não conheço nenhuma Nadir, não. Me perdoe que eu li o primeiro nome só. Não, porque